Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos a mais um grupo familiar, né, estudando a palavra. E eu queria pedir para você, se puder, me acompanhar lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Né? Jesus ele dá uma importante instrução a respeito de receber de Deus as bênçãos, os milagres. Né? Então, está escrito assim, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aí no versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Amém? Muito bem. Quando nós buscamos em Deus o poder, né, para recebermos cura, para recebermos libertação, para recebermos, enfim, todas as coisas que nós temos necessidade, nós temos a necessidade de, em primeiro lugar, fazer orações, né? Orar a Deus com confiança, porque quando fala pedir e dar-se-vos-á, significa que nós devemos ir até Deus e pedir. Amém? Mas isso muitas pessoas fazem, isso não é tanto segredo, né? Quando a pessoa precisa de alguma coisa, ela vai e pede a Deus. Depois está escrito assim, buscai e encontrareis. Né? Então, buscar significa uma atitude ativa, sabe? Uma pessoa que busca alguma coisa é uma pessoa que tem disposição, é uma pessoa que está disposta a caminhar, é uma pessoa que está disposta a encontrar a sua resposta, a sua cura, a sua libertação. Então, ela age, né? Ela busca, né? Ela vai ao encontro daquilo que ela precisa. E aí fala assim, e batei, né? E abrir-se-vos-á. Batei envolve uma atitude de insistência. Então, da mesma forma como busca envolve sacrifício, né? Batei envolve a insistência, você não desanimar, você insistir nas orações, perseverar, essa é a melhor palavra mesmo, é perseverar nas orações. Né? No versículo 8, tanto é que no versículo 8 está escrito assim, porque aquele que pede, recebe. Ora, se aquele que está escrito aquele que pede recebe, né? Significa que aquele que não pede não vai receber. Então, aquele que não vai até Deus buscar em oração as suas necessidades, as suas respostas, ele não tem a garantia de que Deus vai atendê-lo. Né? O que busca, encontra. Então, a certeza de quem se sacrifica, de quem vai até onde for preciso para receber o poder de Deus, a cura, a libertação, a restauração, esse encontro. E ao que bate, se abre. Quer dizer o seguinte, quando você bate, né, aqui esse bate é na porta, né, o sentido é bater na porta, ou seja, você chegar e insistir, você ir até, né, a pessoa e não ficar só chamando, bater na porta e insistir. Isso significa persistência, né, como nós dissemos. No versículo 8, quando fala, porque aquele que pede recebe, o que bate encontra, e ao que busca encontra, e ao que bate se abre, isso na verdade em grego está num tempo verbal que indica uma ação contínua, né? A pessoa indica continuidade, isso quer dizer não se esmorecer, por isso que nós falamos perseverança, né? A pessoa não desiste. Quando nós precisamos de buscar Deus, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que todo o poder de Deus está na sua palavra. Não é? Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Não é? E quando fala lá em João, né? João capítulo 1, nós conhecemos muito esse texto, né? Fala assim, no princípio era o verbo, né? Ou a palavra, né? Em algumas versões, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso mostra o poder da palavra. A palavra criou todas as coisas. Né? Em Colossenses, nós fomos até Colossenses, capítulo 1, versículo 16, fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Jesus, a palavra, ela tem poder. Por isso que quando nós vamos até Deus, buscar Deus em oração, nós temos que buscar a Deus através da palavra. É a palavra de Deus que traz o poder de Deus de cura, de libertação. O Salmo 107, né, que nós conhecemos, mas ele é um salmo que ele revela muito bem isso daí, lá no seu versículo 20, né? Salmo 107, versículo 20, fala assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, quem pede para Deus sinais, né, ele tem que entender que esses sinais vão vir através da palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Então, quando nós precisamos de um milagre, é óbvio que nós precisamos ter fé, ter confiança em Deus. E essa fé, ela vem por causa da palavra. É a palavra de Deus que, quando nós ouvimos, ela traz para o nosso coração a fé. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro comum. Não é um livro que narra uma história, não é um livro que tem instruções, né, de autoajuda. Não, a palavra de Deus, ela é viva. Ela tem poder. Hebreus capítulo 4, né, versículo 12, fala bem isso. Se você puder ir lá, fala assim, olha, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, quer dizer, mais poderosa, né, do que qualquer coisa. E penetra até a divisão, agora olha só, da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, alma, né, as necessidades da alma, as curas da alma, os sentimentos, né, o espírito, né, a nossa comunhão com Deus, e também as juntas e medulas, elas se referem ao nosso corpo físico, não é? Então a palavra de Deus tem poder para curar o nosso corpo físico. Amém? E, e eu queria mostrar para vocês uma passagem, né, na Bíblia, né, que ilustra tudo isso que nós falamos, né, para você se apoiar em alguma coisa que realmente aconteceu e um fato que envolveu Jesus Cristo. Então, para nós, acima de tudo, né, o que ele fala, o que ele instrui, que é o que nós devemos reter, e o que ele fala está na palavra. E essa passagem, ela vai relatar tudo isso que eu falei para vocês através de uma cura de um filho de um oficial do rei, né? Régulo, né? É oficial do rei. Então eu queria que você fosse lá em João, capítulo 4, versículo 46. Acompanhe comigo aqui, olha só. Então estou lendo João 4, 46. Segunda vez foi Jesus a Caná de Galileia, onde da água fizera vinho. Né? Aqui, o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná de Galileia, quando ele foi convidado para um casamento e a uma certa altura acabou o vinho. Né? Então, ele não era para ter começado a fazer o milagre nessa ocasião. Mas como houve uma necessidade, Jesus nunca fala não quando alguém busca ele e quando ele é convidado. Quando convidaram Jesus para essa festa, na verdade, eles estavam convidando a solução de todos os seus problemas. Assim como quando nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, então significa que quando nós tivermos uma necessidade, Ele, que é a palavra de Deus, vai estar junto. Aí nós não precisaremos nos preocupar, porque tudo vai ser providenciado. Então, a primeira vez que Jesus foi para Caná foi justamente para fazer esse milagre, não é? Foi acompanhado da sua mãe, da sua família. E aqui fala assim, e havia ali um régulo, né? Régulo é um oficial, né, de alta patente, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então, o filho desse régulo, desse oficial, né, vamos chamar oficial, ele estava à beira da morte.
E o oficial estava desesperado. Então ele precisava do milagre. Ele precisava receber um milagre, não para ele, mas para o seu filho, né, que estava à beira da morte. No versículo 48, fala assim: Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus está querendo dizer o seguinte: nós não podemos somente crer em Jesus quando a gente vê milagre, né? Nós precisamos crer em Jesus porque o Espírito Santo revela em nosso coração a existência de um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, ele se materializou quando Jesus veio à Terra em carne e acabou morrendo, ele acabou sendo crucificado em nosso lugar. Esse Deus que desceu dos céus para a terra, ele não precisaria fazer mais nada para provar a existência, né, de um amor, né, sobrenatural, um amor que chama-se ágape, que é um amor que nós nem entendemos, é um amor de Deus, um amor que não pede nada em troca, um amor que não é egoísta, né? Então Jesus, quando ele veio, o fato dele ter vindo para o mundo já prova o amor de Deus. E só por isso nós já temos que ser gratos a Deus, louvarmos a Deus. Porque quando Jesus veio, ele veio para apagar, para tirar, para nos redimir, né, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. E nos purificar, né, nos trazer vestes, né, limpas, para que nós pudéssemos ser vestidos para poder entrar no reino dos céus. Então, quando Jesus fala assim, se não virem sinais, não crerão, ele está se referindo às pessoas do mundo. Não é? Quem já teve uma experiência com Jesus, quem já teve uma comunhão com Jesus, quem conhece ele, né, na palavra, quem já viu ele fazendo sinais, quem tem o Espírito Santo falando no coração, ele nem precisa ver milagres para saber da existência de Jesus. Mas os incrédulos, esses precisam. Então é por isso que nós temos, né, como um dos sinais, né, do poder de Deus, né, a resposta das orações com milagres, com libertações. Isso para confirmar a palavra, para confirmar, né, o caminho que é Jesus Cristo. Né? No versículo 49, disse o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra, mostra desespero. No versículo 50, disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. A palavra de Deus, ela fala coisas que nós só alcançamos quando nós confiamos. Só para você ter uma ideia, nós falamos em sacrifício, né? Caná da Galileia, Cafarnaum, né? Ela tem uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. É praticamente 2 dias de viagem. Você vê que ele confiava que ele iria sair de lá com a resposta. Ele ia sair de lá recebendo aquilo que ele tinha buscado, aquilo que ele tinha pedido, aquele que ele tinha se esforçado. Ele tinha pedido, ele tinha buscado, né, e ele tinha batido, ele tinha insistido, tinha perseverado. Então Jesus fala assim, vai, né? E olha só, o seu filho vive. Quando ele fala assim, dizendo, o teu filho vive, lá no versículo 51, quando a palavra de Deus afirma alguma coisa, nós temos que receber isso como uma resposta. Nós não precisamos ver. O régulo, o oficial, ele não viu o filho dele bom, mas ele creu. Muito bem. No versículo 58 fala assim, perguntou-lhes, pois, a que hora, desculpa, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro. Vamos ler os 50, vai. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Aquilo que eu falei, né? No versículo 51, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Então, ele teve a constatação de que aquela fé que ele teve a resposta, se materializou. No versículo 52, perguntou-lhes, né? Ele perguntou, pois a que hora se achara melhor? E disseram, né? Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Amém? Você vê que quando Jesus falou, né, aconteceu o milagre. A palavra dele foi o suficiente para gerar o milagre. No versículo 53 fala isso, confirma isso que eu estou falando. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora
a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Amém? Então você vê a distância. Ele só foi saber que o filho dele tinha sido curado quando no dia seguinte ele chegou lá em Cafarnaum, né? E acabou recebendo a boa notícia. Amém? Esse homem, ele mostrou que ele confiava em Deus, mas ele não se limitou só em dizer que ele cria em Deus, não é? Ele cria em Jesus como filho de Deus, como um homem que era poderoso para fazer tudo aquilo que ele precisava. Ele vai e pede, né? Lembra de Mateus? Pedir e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Ele buscou, né? Porque está escrito: buscar e encontrareis, porque aquele que busca encontra. E ele foi se sacrificando, né? Por isso ele foi buscar com sacrifício 30 quilômetros aproximadamente da onde ele estava até Caná de Galiléia, de Cafarnaum a Caná de Galiléia. Você vê que isso envolve sacrifício. Se nós quisermos alcançarmos as bênçãos de Deus, isso vai ter sacrifício. E depois fala: batei e abrir-se-vos-á. Ele insistiu com Jesus para que ele fosse, né, abençoado, para que Jesus atendesse a sua súplica. E Jesus nunca vai falar não. Não é? Em João 15:8, não é só para encerrar, todos os milagres que são produzidos, eles vêm ao encontro das nossas necessidades, mas também vêm e glorificam a Deus. Quando Jesus ele fala lá em João 15, né, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Então, Jesus ele está querendo dizer o seguinte: a nossa vida transformada, né, pelo poder de Deus, ela glorifica a Deus pela obra que foi feita na nossa vida. Por outro lado, quando nós não agimos de acordo com aquilo que nós sabemos que devemos agir, a gente não faz um bom testemunho. Então isso é uma responsabilidade para nós. Né? Eu espero que você não esteja, né, dependendo de um milagre, de um desespero desse pai, né, que nós acabamos de ler, mas não importa, né, a sua necessidade. Esses passos eles servem para todas elas. Eu queria convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra nos ensina, meu Pai, como pedir e receber tudo aquilo que nós precisamos, com a atitude correta, meu Pai, com a busca, meu Pai, com a insistência, a persistência, nunca desanimando, crendo que o Senhor, pela tua palavra, tem o poder de atender todas as necessidades, meu Pai. Então, meu Pai, nesse momento, que todas as pessoas que estiveram, meu Pai, todas as vidas que estiveram nesse momento ouvindo a tua palavra, ouvindo essas passagens, recebam em seu coração essa certeza de que a tua palavra é o que nós precisamos, é aquilo que é suficiente para resolver, para nos atender todas as necessidades. E com base na tua palavra e no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós clamamos em prol de todas as pessoas necessitadas, as pessoas que estão sofrendo, pessoas que, como esse pai, que foi ao encontro do Senhor desesperado, que essas pessoas recebam a resposta de Deus, recebam o bálsamo, recebam a cura, recebam a libertação, a restauração, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você que crê, né, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, né, tenha uma boa noite. E no domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro lá no culto virtual. Né? Deus abençoe, né, e até lá, em nome de Jesus.